o Senhor Jesus possa estar aí reinando no seu coração. Também quero dar as boas-vindas, dizer que você que está aqui nos visitando, nossos amigos que estão aqui com a gente, você é muito bem-vindo aqui na casa do nosso Pai. Aqui é a minha casa e aqui é a sua casa também. Então, que você saia daqui nessa noite reavivados pela palavra de Deus e que você volte sempre, tá bom? Vocês aqui nós todos somos as flores do jardim do Senhor. Nesse momento eu queria chamar aqui nosso amigo Rogério. O Rogério é um amigo nosso, grande amigo nosso lá de Rio Grande da Serra. Já esteve aqui 2 vezes na nossa igreja e eu a convidei para estar aqui hoje, né, Rogério? Passando a palavra de Deus aqui para a gente. O Rogério está acompanhado da sua esposa Silvana. E nessa noite eu peço que o Senhor Jesus possa te usar grandemente, como tem usado você, sua esposa, tá bom? Que Deus possa abençoar você a partir de agora. Boa noite a todos. Eu amo vocês, porque Cristo nos amou primeiro. Porque é um mandamento de Deus. Eu preciso de vocês para eu ser feliz. Porque eu só vou ser feliz quando eu obedeço ao meu Pai e eu amo vocês. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque cada um de vocês existe. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade ao Cleiton, a Rô. Muito obrigado. E acima de tudo, obrigado ao meu Pai. É um propósito que eu fiz com o Senhor. Quando Ele, vamos dizer assim, Ele facilitou as coisas para mim. Eu não precisei brigar por sábado no serviço. A minha esposa falou: Senhor, se for da sua vontade o Rogério te servir, dê um jeito para que ele não trabalhe no sábado. E aí, num belo dia, haviam me escalado para trabalhar no sábado. A minha chefe, ela falou assim: o Rogério não pode ser escalado para trabalhar no sábado. Mas eu nunca falei para ela que eu era adventista até então, né? Hoje eu falo, hoje toda empresa eu acho que sabe que eu sou adventista, porque é um compromisso que nós temos com o Senhor. A gente tem que professar nossa fé. Eu fiquei sabendo de colegas que depois que se aposentaram, né, que eu fiquei sabendo que eram adventistas e trabalhavam comigo, mas nunca haviam me falado sobre Jesus. Eu me batizei junto com a Silvana dia 1º de agosto de 2020. Eu era kardecista, irmãos. Eu era espírita. Eu acreditava em reencarnação. Eu não conhecia o Espírito Santo. Mas hoje eu conheço. Glórias a Deus por isso. É muito importante nós conhecermos a teologia sobre o Espírito Santo. Mas tão importante quanto isso é saber como que a gente anda com o Espírito Santo, não é? Como que a gente ora, como que a gente ouve a sua voz, como que a gente canta com Ele, recebe os seus conselhos. Ele é um professor. Então, como que Ele vai me educar? E como deve acontecer a vida prática no Espírito? Pode soltar o slide para mim, por favor? Alguém conhece aqui a sala 57? Com exceção dos que eu já sei que conhecem, né?
conhece, e vocês assistem regularmente a sala 57? Irmãos, a sala 57, ela é uma bênção. É mais um grande movimento adventista, genuinamente adventista, gerido pelo pastor Wagner Almeida. Através da sala, vidas têm sido transformadas. Porque às vezes a gente está dentro da própria igreja e estamos perdidos. Porque a gente não conhece o Espírito Santo. A gente não se relaciona com o Espírito Santo. E o foco da sala é nos conscientizar que nós devemos buscar o batismo diário do Espírito Santo. Ora, mas eu fui batizado nas águas? Sim, Jesus também foi. Jesus buscava a sua provisão com o Espírito Santo e com o nosso Pai todos os dias. De madrugada, ele buscava o Senhor. Se ele fazia isso, quem somos nós para não fazermos? Não é verdade? E a gente vai começar então com a Bíblia na mão e Jesus no coração. Só que antes disso eu vou fazer uma breve oração, ok? Senhor, grandioso e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos todos aqui reunidos para conhecermos um pouquinho mais da Sua palavra. Por favor, Senhor, batiza-nos com o Teu Santo Espírito. Ensina-nos a verdadeiramente amar a Jesus Cristo, para que sim possamos ser verdadeiros discípulos, para que o mundo não venha nos influenciar, mas para que nós influenciemos o mundo. Que a palavra que vem aqui, Senhor, não seja eu proferindo, porque eu sou apenas metade de um grão de areia, meu Pai. Mas sim o Seu Santo Espírito venha sobre nós, Senhor, dê poder para cada uma das pessoas aqui presentes, Senhor. Para cada uma das pessoas que aqui não puderam vir também, porque Tu conheces os problemas, as reais necessidades, a condição de cada um, Senhor. Batiza-nos com o Seu Santo Espírito. E eu Te peço, Santo Espírito de Deus, nos dê poder. Nos dê poder para nós destravarmos as nossas línguas, para que nós declaremos ao mundo que Jesus Cristo está voltando, Senhor. E que ainda é tempo, porque a porta da graça está aberta. É o que Te agradecemos e pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Então, Jesus disse que, assim, lá em João 14:16, eu vou trazer vários textos, eles estarão na tela. Quem conseguir acompanhar na Bíblia, ok. Mas para ficar mais dinâmico, então eu trouxe nos slides, ok? Então, Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, essa foi a promessa de Cristo. Naquele momento, Ele fez essa promessa, que Ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria a quem? O Consolador, o Espírito Santo. E essas palavras, essas duas palavras, alós e paracletos, lá no grego, elas querem dizer outro igualzinho, com a mesma essência, e consolador e intercessor. É importante nós lembrarmos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não há diferença entre eles. Eles são iguais, e isso só vai acontecer na Trindade. E não adianta a gente tentar entender isso pela nossa pequenez humana, porque a gente não vai entender. A gente tem que ter fé, não é verdade? Jesus, ele reafirma a sua promessa sobre o Espírito Santo lá em João 16:7. Então, ali em João, antes dele partir, ele disse assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E que coisa extraordinária que é isso, não é? E qual era a condição para que o Espírito Santo viesse? Que Jesus subisse. E para que a obra da redenção continuasse.
Então desce o Espírito Santo para que nós sejamos aperfeiçoados e assemelhados a Cristo. E olha só como a irmã White explica a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Antes de se oferecer como a vítima sacrificial, instruiu seus discípulos com respeito a um muito essencial e completo dom que ia conceder a seus seguidores, o dom que haveria de pôr-lhes ao alcance os ilimitados recursos de sua graça. Livro E Recebereis Poder, página 8.2. Então, Jesus, ele concede aos seus seguidores um completo dom. Que dom? O Espírito Santo, não é? E esse dom, ele proporcionaria aos seguidores de Cristo o poder para que eles continuassem a sua obra aqui na terra. Veja, é muito claro isso no texto. Mas não para aí. A gente vai ver agora, desejado de todas as nações. E isso é essencial para a nossa compreensão de hoje. Então está lá. O Espírito Santo é o representante de Cristo. Então, Jesus, ele foi e mandou o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vem continuar a obra do outro que é igualzinho a ele, Jesus Cristo. E que coisa maravilhosa é isso. E a gente não pode tentar entender isso pelo lado humano, porque senão não vai funcionar. Tem que ter fé, não é? E agora vejam só a continuação do texto. Então, o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. O Espírito Santo, ele não tem personalidade humana. Só da Trindade, só quem tem personalidade humana é Jesus Cristo. E agora prestem bem atenção nisso. Era, portanto, do interesse deles, de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. E continuando, pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Gravem bem essa frase. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Ok? Isso quer dizer que ele seria acessível a todo ser humano, de todo o planeta. Jesus, queridos, ele só é acessível dentro do coração humano através do Espírito Santo. Não sei, deu para entender? Então o Espírito Santo ele é enviado e do lado de fora ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E do lado de dentro ele vem para transformar. Do lado de fora todo mundo tem o Espírito Santo. Mas do lado de dentro só tem quem pede. Então você tem que pedir para que ele atue na sua vida poderosamente. Você quer transformação na sua vida? Eu também quero. Todos os dias. A porção de ontem não vale para hoje. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Amém? Então, abra o seu coração ao Espírito Santo de Deus, queridos. Peça poder para Ele. Peça poder para evangelizar, para tomar as melhores decisões na sua vida, para falar de Jesus para as pessoas, para ter amor incondicional pelas pessoas. O Senhor pediu: amem como eu amei vocês. Será que a gente está amando? Será que a gente está verbalizando o nosso amor
Às vezes a gente pensa assim, né? Não, mas o meu filho sabe que eu o amo. A minha mãe sabe que eu amo. Por que eu vou dizer para ela que eu amo? A gente tem que verbalizar. As pessoas têm que ouvir da sua boca: eu amo você. Isso é impactante, queridos. Faça um teste um dia. Pega uma corrida de Uber, vai no supermercado, aí chega ali, fala para o caixa, fala para o motorista do Uber, no final da corrida: eu amo você. Eu já vi lágrimas escorrerem. Eu já vi pessoas que me falaram assim, isso faz umas 3 semanas, falou assim: você não vai acreditar. Há 3 minutos atrás eu estava ali na porta, pedindo para que Deus me desse um sinal. Depois de 3 minutos, você vem até aqui, me dá esse livro, O Grande Conflito, diz que me ama, que eu sou parte visível de Deus e que crê mais em Deus porque eu existo. Os milagres acontecem nas nossas vidas, queridos. Deixem eles acontecerem. Creiam. Só o fato de a gente estar vivo, respirando, já é um milagre. Então a gente tem que pedir poder. Poder para que a gente possa refletir o caráter de Cristo. Então, Cristo como representante de... o Espírito Santo como representante de Cristo, ele vai fazer a obra em sua vida, mas você tem que pedir. Você tem que abrir o seu coração, porque senão ele não vai fazer. O Espírito Santo, ele foi enviado para dar poder para a gente, para que a gente possa nos moldar a Cristo. E aí tem gente que quer a Cristo, mas sem o poder. E não vai ter. Por mais que tente, não vai ter. Entendem? Porque quem te dá o poder de ser semelhante a Cristo é o Espírito Santo. Sem ele não vai acontecer. E a gente precisa compreender isso, muito bem compreendido. A sala bate muito nesse ponto. E se você não fizer isso, a sua vida cristã vai ser frustrante demais. Porque você vai uma hora e fala assim: mas eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, e nada acontece na minha vida. Por quê? Porque às vezes a gente se atém mais às atividades da igreja, às atividades do dono da obra, do que ao dono da obra. Você não para conversar com ele. Às vezes você está tão preocupado com as suas tarefas do dia a dia, que você não conversa com Deus. E às vezes dentro dessas tarefas são atividades até dentro da própria igreja. Às vezes a gente lamenta por ter uma igreja vazia, não é? Isso é muito triste. Mas a gente precisa se preocupar com a igreja cheia, queridos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem igreja cheia, muito cheia, mas com pessoas vazias do Espírito Santo. Entende? Então a gente tem que se preocupar com a igreja cheia de pessoas vazias do Espírito Santo. Então a gente pode perguntar: mas como que acontece esse processo de ter o Espírito Santo na nossa vida? Irmãos, eu também estou aprendendo. Eu sou um bebezinho adventista, com 3 anos de idade só. Por que eu estou aqui? Porque eu estou deixando o Espírito Santo trabalhar em minha vida. Amém. Então, deixe o Espírito Santo trabalhar. Vamos dar uma olhada em Lucas 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem?
Como que a gente pode ter o Espírito Santo dentro de nós? Pedindo. A gente tem que pedir. Então, a gente começa a esbarrar numa coisa muito séria em nossos dias. Muito séria. E eu quero que, se você não prestou atenção, ou muita atenção até agora, que passe a prestar. Olhem a orientação que a gente encontra lá em eventos finais. Se não estivermos nos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Vejam bem isso. Se você não estiver procurando essa comunhão diária com o Espírito Santo, quando a chuva serôdia descer e as manifestações sobrenaturais de Deus começarem a acontecer, só aqueles que estiverem com o Espírito Santo vão reconhecer isso. Porque quem não estiver vai olhar para isso e vai falar, isso não é de Deus. Porque às vezes a gente vai ver aquele irmão que tinha o coração duro, que maltratava todo mundo, tratando as pessoas com amor. A gente vai ver aquela pessoa que a gente fala assim, isso aí não sabe nem orar. Isso daí que aconteceu, ele foi lá na casa da fulana e ela foi curada. Ah, é coisa do inimigo. Por quê? Porque não conhece aquele que está dando poder, o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que procurar, a gente tem que pedir, sem parar. Chegou três jovens para um pastor e perguntaram assim, Senhor, pastor, está escrito lá na Bíblia, Paulo disse isso, enchei-vos do Espírito. Aí ele falou assim, mas como que a gente faz isso? Aí o pastor, pensando, de uma forma deles entenderem, chegou para eles e disse assim, pegou uma peneira, deu uma peneira para cada um, fala, vão até o rio. E enchem essa peneira e vocês vão entender. Aí eles foram lá para o rio, os três ficaram lá o dia inteiro, colocava a peneira dentro da água, tirava e sempre dava na mesma, Aí 2 deles desistiram, falaram, esse pastor deve estar louco, porque como que eu vou encher a peneira, Aí, só que um permaneceu até o finalzinho da tarde, daí o pastor chegou lá, e aí quando o pastor chegou, o pastor olhou para ele e tal, ele olhou assim para o pastor, falou assim, pastor, eu estou fazendo o que você me pediu, desde manhã, mas não tem resultado. Quando eu coloco a peneira dentro da água, ela fica cheia. Quando eu tiro, ela esvazia. Aí o pastor falou, essa é a resposta. Você tem que mergulhar no Espírito Santo. Você tem que ficar dentro do Espírito Santo. Essa é a resposta. E vamos continuar no texto aqui. A semelhança com Cristo só será revelada pelos que se assemelham à imagem divina. Somente os que estão sendo moldados pela atuação do Espírito Santo serão praticantes da palavra de Deus, expressando a mente e a vontade do Senhor. Review and Error de 1895. Então, não adianta a gente guardar a lei sem o Espírito. Porque você vai ser... não vai ser igual ao mestre, apenas um fariseu. A gente tem que conhecer o espírito de profecia, a gente precisa ler, pois só assim nós teremos melhores compreensões e condições de entender algumas coisas. É só através da leitura. Vejam esse texto. No dia de Pentecostes, Cristo deu aos discípulos o Espírito Santo como seu consolador. Devia habitar sempre com sua igreja. Durante a era patriarcal, a influência desse Espírito foi manifestada de modo notável, mas não em sua plenitude. Olha só, irmãos, não em sua plenitude. Enquanto Jesus estava aqui, passando por tudo que ele passou para nos dar a oportunidade de salvação, o que acontecia lá no céu?
Aí é a continuação do texto. Ó. O Espírito esperava pela crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo. Então o Espírito ele estava esperando Cristo terminar a sua obra para que ele viesse e começasse a sua, plenamente, né? Porque ele sempre esteve agindo. E então, aí ele vem para trabalhar de fora para dentro em todos nós. E de dentro para fora para quem? Pedir. E aí a gente vai ver a importância de pedir. Olha a continuação do texto. Durante séculos foram feitas orações pelo cumprimento da promessa, pela comunicação do Espírito. E nem uma dessas fervorosas súplicas foi esquecida. Agora, por 10 dias, fizeram os discípulos suas petições, e Cristo no céu lhes acrescentou a sua intercessão. Reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre seu povo. Tendo Cristo chegado ao seu trono, o Espírito foi concedido, conforme ele o prometera. E como vento veemente e impetuoso veio sobre os que estavam reunidos, enchendo toda a casa. Vejam bem, o derramamento do Espírito Santo lá de Atos 2, ele foi o resultado do clamor de todos que viveram antes, pedindo por aquilo. O derramamento da chuva serôdia, ele vai ser o resultado do clamor daqueles que todo dia pedem pelo batismo diário do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele está disponível, queridos, em abundância. E hoje ele está ansioso para habitar e se manifestar em você. Amém? Em cada um de nós, queridos. E ele espera que você peça todos os dias. E se você não pedir, ele não vai se manifestar em você e através de você. Esse era o problema das virgens loucas. Elas não tinham azeite suficiente, porque elas ficaram só com o azeite do batismo nas águas e não pediram mais. As prudentes, elas foram batizadas nas águas e continuaram se aprofundando no Espírito Santo. Pediram todos os dias e conheceram o noivo. Se você está conformado apenas com aquele seu batismo aqui, nas águas, acorda, irmão. Acorda e coloque azeite na sua vasilha. Amém? Fique dentro da água. Porque aí o Espírito Santo vai atuar poderosamente em sua vida. Vamos ver mais alguns textos e prestem bem atenção, daqui a pouco a gente termina. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e declínio e morte espirituais. Onde quer que assuntos de menor importância ocupem a atenção, faltará o divino poder, preciso para o crescimento e prosperidade da igreja, e que haveria de trazer após si todas as demais bênçãos, ainda que oferecido em infinita plenitude. Sabe por que muitas igrejas sofrem tanto para avançar? Sabe por que temos muitas vezes vazia uma igreja que nos traz o verdadeiro evangelho? Sabe por que às vezes ficam tantos bancos vazios, poderiam estar ocupados por alguém que já entrou aqui um dia? Uma igreja que prega os 5 pilares da verdade. E às vezes a gente vê a igreja vazia, queridos. Passa aqui na frente na quarta-feira, ou em alguma outra igreja adventista. É triste essa situação. Por quê?
Porque o Espírito Santo, ele está esquecido. Quase não vemos na liturgia de várias igrejas. A gente percebe que hoje tem pessoas que já estão acordando por esse assunto. Que nós busquemos mais conhecimento. O eunuco disse para Filipe, não é? Como irei entender se não há quem me explique? E às vezes a gente entra num looping repetitivo e não procura mais conhecimento para nos aprofundarmos na palavra de Deus. Assistimos culto atrás de culto. E o Espírito Santo é raramente lembrado, queridos. Às vezes até nas nossas orações. Então, alguém pode perguntar, de onde você tirou isso? Todas essas suas ideias? Não fui eu, queridos. Eu sou apenas metade de um grão de areia. Vejam o espírito de profecia. Vejam os textos bíblicos aqui apresentados. Olhem só mais esse texto. O poder do Espírito Santo espera nosso pedido e recepção. Ela escreveu em 1891. Vejam o que está no livro e recebereis poder. E isso é muitíssimo grave, irmãos. Justamente antes de deixar os discípulos e ir para as cortes celestiais, Jesus os animou com a promessa do Espírito Santo. Essa promessa tanto pertence a nós, como pertenceu a eles. No entanto, quão raramente é apresentada ao povo e pregada sobre sua recepção na igreja. Aonde que está o Espírito Santo nas nossas orações? Aonde que está o Espírito Santo nas nossas liturgias? Em nossas vidas, aonde que está? Para muitas pessoas, ele está esquecido. Vejam as atividades de muitas igrejas. Eu não sei se isso acontece aqui, mas quantas vezes a gente prepara tudo com tanto carinho, despende o nosso tempo, né? Criando novos eventos, palestras, Impacto Esperança, vamos distribuir livro, JAs, sermões que nos aproximam mais de Cristo, para que a gente possa nos fortificar no caminho da salvação. E que resposta que a gente tem? Às vezes, igrejas vazias. Igrejas vazias. Alguns ficam mais preocupados com o horário que o culto tem que acabar do que com a própria palavra que está sendo dita. Isso é triste. É muito triste. Está preocupado por quê? Para voltar para casa e continuar maratonando série de TV, série da Netflix, para ver o jogo de futebol, para assistir novela. E a gente deixa Deus de lado. E que triste é isso. Mas é necessário. Por quê? A sacudidura já começou. A sacudidura já começou. Você quer ser trigo ou você quer ser joio? Quem quer ser trigo aqui? Eu também quero ser trigo. Não é? Palestra após palestra. Música após música, sermão atrás de sermão, e nada do Espírito Santo na liturgia sendo ensinado, sendo entronizado no coração dos irmãos da igreja. E não sou eu que estou dizendo isso, não sou eu. Vejam a realidade, vejam se isso realmente não está acontecendo. Vejam a situação de tantas igrejas adventistas e de muitos irmãos também. Pouco ou nunca se prega sobre o Espírito Santo. E não se ensina na igreja como ele é recebido. Só se ouve assim: irmão, você precisa do Espírito Santo na sua vida. Você anda muito nervoso. Você está muito impaciente. Você precisa do Espírito Santo. Não é? Ponto. Acabou. Só isso. Não se fala como recebê-lo, o que tem que se fazer.
É um dos propósitos da principal. Olha o que a irmã fala sobre esse tema. Continuação. Em consequência desse silêncio sobre o Espírito Santo, em consequência desse silêncio sobre esse tema, da maior importância, sobre que promessa nós menos sabemos através de seu cumprimento prático do que essa rica promessa do dom do Espírito Santo, pelo qual deve ser concedida eficiência a todo o nosso trabalho espiritual. Percebe o que ela disse? É por causa do silêncio sobre esse assunto que temos a nossa situação hoje. E aí ela continua, né? A promessa do Espírito Santo é ocasionalmente apresentada em nossas palestras. Incidentalmente nela se toca e isso é tudo. E ela continua ainda dizendo assim: temos falado muito sobre as profecias, doutrina tem sido expostas, mas o que é essencial à igreja, a fim de que possa crescer em força e eficiência espirituais, para que a pregação possa levar consigo convicção e almas serem convertidas a Deus, tem sido grandemente deixado fora do esforço ministerial. E recebereis poder. Irmãos, prestem atenção ainda na continuação desse texto. Esse assunto tem sido posto de lado, como se algum tempo no futuro fosse dedicado à sua consideração. Outras bênçãos e privilégios têm sido apresentados ao povo até se despertar na igreja o desejo de alcançar a prometida bênção de Deus. Mas a impressão quanto ao Espírito Santo tem sido a de que esse dom não é para a igreja agora, mas a de que algum tempo no futuro será necessário a igreja recebê-lo. Então podemos pensar assim: mas isso vai ser só lá na chuva serútil. Vamos falar sobre profecia, vamos falar sobre doutrina, vamos treinar esse povo. E essa questão da doutrina, queridos, fazendo um gancho aqui, a gente tem que tomar mais atenção com relação a essa comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes a gente prega doutrina para as pessoas, né? Prega só a doutrina e as pessoas nos conhecem como? Muitas vezes, quando a gente fala assim: eu sou adventista, aquele lá que não trabalha no sábado, né? Sabe como as pessoas têm que nos conhecer? E a gente vai vir aqui ainda para falar só sobre esse assunto. Espero. As pessoas têm que nos conhecer pelo amor. O irmão Cleiton, aquele que é amoroso. Eles não vão falar: não, aquele que não trabalha no sábado. Não é? Então as pessoas têm que conhecer-nos pelo amor. Assim como conheciam Jesus pelo amor. Olha, ele faz isso, ele ajuda, ele faz aquilo, isso, mas ele é temente a Deus. Ele obedece os mandamentos de Deus. Então, à frente tem que estar o amor. E tudo que a gente faz na igreja, né, pregações, JAs, né, sobre doutrina, treinar o povo, está tudo certo. Mas a gente tem que fazer isso mesmo. O problema é que a gente esquece que a promessa foi feita para eles, que receberam, e para nós também. Mas como é esquecida em nosso tempo, a gente não o tem. E é por isso que muitos estão secos, como aqueles ossos de Ezequiel 37. Destituídos de amor, de comunhão. Isso é muito triste. A vida prática no Espírito, ela envolve pedir para recebê-lo todos os dias. Jesus, ele sempre orava, sempre. Ele sempre procurava essa comunhão com o Pai e o Espírito Santo. E tem textos bíblicos que afirmam isso. Lucas, eu não vou trazer esses textos aqui, são vários, né? Mas eu marquei alguns aqui. Lucas 3, 21. Marcos 1, de 35 a 39. Lucas 5, de 15 a 16. Lucas 6, de 12 a 13. João
capítulo 17, né? Lucas 22, de 39 a 46. Quem quiser esses textos aqui, essas anotações, depois eu repasso. Então Jesus, ele sempre procurava comunhão. E nós precisamos nos batizar, nos mergulhar diariamente no Espírito Santo. E assim, a gente vai aprender os significados de 4 pontos importantíssimos para a nossa vida cristã. Pontos que são trabalhados por esse movimento aqui, pela Sala 57. E muitos outros movimentos há também que falam sobre isso, né? E a gente tem um programa também, né? Tem um programa do pastor Arilton, para quem não sabe, ele tem programa no SBT, todos os dias, 5 horas da manhã. SBT Santa Catarina, a gente assiste pelo YouTube. E olhem só isso daqui. Ah, não, eu não coloquei esse slide. Mas alguém já ouviu falar em Ted Wilson? Ah, né? Presidente da igreja. William Costa Júnior, Felipe Amorim, Darleide Alves, Assad Bechara, Rafael Rossi, Leidivan Ross, Lucas Alves, está fazendo uma série, inclusive, sobre o grande conflito na Sala 57, Stanley Arco, Michelson Borges, Antônio Tostes, diretor da TV Novo Tempo, Gilson Gruditner, Gilson Brito, Abdoral Sintra, Raquel Fonseca, são pessoas que pregam lá na Sala 57, entre tantos outros. E aqui eu tenho um recadinho para vocês. Vida no Espírito. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Olá, amigo, tudo bem? Eu sou o pastor Wagner Almeida, gestor da Sala 57. Às 5 horas da manhã, eu convido você a se unir a uma multidão em busca do batismo diário do Espírito Santo, nossa mais urgente necessidade. Lembre-se, o amor de Cristo nos une para levar salvação àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Eu posso garantir, será uma grande bênção na sua vida. Um forte abraço. Irmãos, vida no Espírito vai fazer com que nós desenvolvamos amor incondicional pelas pessoas. E quando você passa a ter amor incondicional pelas pessoas, pelos irmãos da igreja, pelos seus familiares, por todas as pessoas ao seu redor, a sua comunidade vai ser saudável. E se a sua comunidade for saudável, aquilo que você faz vai ser uma missão atrativa. Isso são as ênfases. A chave é a vida no Espírito. Você tendo essa vida no Espírito, você desenvolve as outras. Não tem como não desenvolver se você tiver uma vida no Espírito. E com isso tudo, a gente vai aprender, a gente vai apresentar naturalmente os frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que é mais importante? Dom ou fruto? O que vocês acham? Quem acha que é dom aqui? Levante a mão, por favor. E quem acha que é fruto? Muito bem. É isso mesmo. A gente recebe os dons do nosso Pai, Espírito Santo, para a gente frutificar. Não adianta você ter um monte de dom, sabe? Eu prego, eu canto, eu faço JA, eu faço isso, eu faço aquilo, mas você ter coração duro, tratar mal as pessoas,
não desenvolver os frutos do Espírito. Então, se você tiver a vida no Espírito, os dons vão aflorar em você e os frutos vai frutificar, vai cair de cada arvorezinha aqui. Amém? Que o Espírito Santo seja clamado e recebido por cada um de nós, todos os dias, e que nós possamos renunciar ao nosso próprio eu, para que nós possamos falar como Paulo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.